Pessoal, é uma satisfação falar com vocês. O meu nome é Leonel, sou investidor, também trader no mercado de ações. Eu estou viajando, então desculpem se o áudio não está muito bom. E eu não podia deixar, mesmo viajando, de fazer esse estudo em um momento tão importante do mercado, com essas quedas gigantescas, com essa volatilidade enorme. E nós vamos ver no vídeo de hoje menos papéis, tá, pessoal? Afinal de contas, a gente não tem tantas oportunidades assim. Aliás, eu, na minha opinião, estou vendo algumas oportunidades talvez mais para o longo prazo, e aí seria investimento. Para swing, as oportunidades se restringem basicamente ao âmbito do repique, operar repique. Eu particularmente não gosto muito de operar repique, a relação risco-retorno é muito ruim. Então eu não vejo tantas oportunidades de compra para swing trading. Tá? O que eu vejo aí é mais oportunidades para quem opera em tempos gráficos menores, tá? Day trade ou operações muito curtas mesmo lá no gráfico de hora em hora. De qualquer forma, vamos estudar o índice Bovespa, vamos estudar Petrobras, Vale 3. Depois, na semana, houve alguns pedidos, muitos pedidos para estudarmos IRBR3, o IRB, a resseguradora, depois CVC. Tivemos pedidos para a Azul, vamos estudar também a Gol, a Unip 6 e encerramos com o papel do setor de varejo VVAR3. Pessoal, vamos olhar aqui o índice Bovespa primeiramente. Índice Bovespa, esse aqui é o gráfico de hora em hora. Vamos colocar no gráfico diário. Fizemos aqui o que podemos chamar de uma correção gigantesca. Vejam que temos uma onda aqui, temos uma onda aqui, temos uma onda aqui. Ou seja, isso aqui pode ser uma onda 3 para baixo. Tá? Ou aquela correção que muita gente dá o nome de correção A, B, C. Certo? Olha o tamanho dos candles. O que isso significa, gente? Para quem nos acompanha aqui há mais tempo, deve saber que isso significa volatilidade extrema. Volatilidade muito alta, risco muito alto. Risco muito alto significa o quê? Manejo de risco muito ajustado, bem calibrado, tá, pessoal? É importante dizer isso. Prestem atenção nisso. Muitas vezes nós estamos acostumados a fazer operações de swing, e o foco desse vídeo é swing trading, operações que duram alguns dias, semanas. Só que com essa volatilidade enorme, tanto subindo ou caindo, a gente tem alguns papéis que não dá para ficar posicionado vários dias. Às vezes o papel durante o pregão, no intraday, ele sobe lá 15%. Foi o caso de CVC. Daqui a pouquinho a gente vai estudar CVC, CVC B3. O papel disparou muito forte, e apenas um pregão aí teve uma alta gigantesca. Então, o que a gente estava acostumado a ganhar em vários dias, sei lá, 5, 10, 15% em uma semana, 2 semanas, ele acaba subindo num pregão somente. Então tem que ajustar. Muitas vezes o gráfico que eu utilizava era o diário, agora vou utilizar o gráfico de 60 minutos, de hora em hora. E, em vez de ficar vários dias posicionado no papel, não. Se posiciona aí durante algumas horas, quem sabe até menos, ou se posiciona aí em um tempo menor, tá, pessoal? Tem que calibrar o tempo gráfico, tem que mudar o padrão mental de operação, ajustar o setup, certo? Dito isto, voltamos lá ao gráfico do Ibovespa, gráfico diário. Vamos ver aqui possível suporte para o Ibovespa. Quando as quedas são assim tão fortes, a gente viveu isso lá em 2008, quedas fortes, tanto as resistências de curto prazo quanto os suportes de curto prazo, eles praticamente não existem, Fica muito difícil acertar um suporte de curto prazo. Porém, os suportes mais longos, a gente consegue estimar uma probabilidade, Aqui, se o índice Bovespa continuar caindo, 95 mil pontos, 971, é uma possibilidade de um suporte. Aqui pode parar a queda. Já está perto, gente? Já está perto. Agora vejam que o índice vem desabando sem tomar conhecimento do suporte,
Tínhamos um suporte aqui na região dos 105 mil, não tomou conhecimento. Tínhamos outro aqui em 100 mil, também não tomou conhecimento. Então, gente, tem que ter um certo cuidado, tá? Essas quedas enormes do índice Bovespa, a gente costuma dizer que quando cai, cai de elevador, né? E quando sobe, sobe de escadinha, né? Demora um tempão para subir, mas quando cai, nesse contexto de aversão ao risco que nós temos, que é extremo, a gente tem quedas muito fortes que não respeitam o suporte de curto prazo. Então, 95.940 pontos, aqui existe uma probabilidade de ser um suporte. Se perder aquele ponto ali, o próximo suporte relevante, na minha opinião, está onde? Bom, relevante mesmo, ele começa lá em 90 mil pontos e vai aos 89.500 pontos. Seria mais ou menos por aqui, ó, nesse fundo aqui, tá? Ou seja, esses topos aqui se comportariam como um suporte ao preço. Ok? Se continuar caindo, pode ser que esteja lá, não estou dizendo que é, porque nesse contexto aí de forte aversão ao risco, fica muito difícil a gente conseguir estimar suportes, tá? Se o índice repicar, para onde que ele pode ir? Vamos recorrer ao gráfico de hora em hora para a gente ver, né? Aí nós vamos ter que olhar as resistências de curto prazo, aqui 99.448 pontos, pode ser uma resistência, e a outra, média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais forte aqui, ó, comporta-se como uma resistência. Então aqui em 101.800, 102.200, essa região por aqui pode ser uma resistência de curto prazo, ok? Bom, eu acredito, pessoal, e aí vem uma opinião aqui saindo um pouquinho do gráfico, que eu quero compartilhar com vocês. Parece que a situação na China, em função da epidemia do novo coronavírus, começa a se estabilizar. No entanto, nós temos aí a chegada forte da epidemia aos Estados Unidos. E aí é que mora o problema, né? Os Estados Unidos, principal economia do mundo, de que forma, qual será o impacto lá? Tivemos um dado positivo na sexta, aumento do número de empregos, taxa de desemprego muito baixa nos Estados Unidos. Isso aí o mercado nem tomou conhecimento, né? Mesmo assim, as bolsas continuaram caindo de forma acentuada. Então, gente, é importante que fiquem atentos a isso. Se na China o problema parece já começar a encontrar uma solução, nós temos o começo do agravamento da situação nos Estados Unidos. Então, temos que ficar atentos qual é o impacto que pode ter lá e de que forma as autoridades americanas, o governo americano, os estados americanos que medidas vão tomar para combater isso, ok? E uma vez passada, né, uma vez sofrido a parte mais forte do impacto, aí sim eu acredito que a gente vai ter uma calmaria ou pelo menos um ajuste aí nas bolsas, tá? Estamos afastados das médias móveis? Sim. Média está aqui, preço está aqui, está longe da média, né? Agora, eu ainda não vejo uma recuperação no índice Bovespa, pelo menos no curto prazo, até este final de semana que a gente está gravando esse vídeo, né? Então vamos ver, aí vamos acompanhar os próximos pregões, mas eu acho que não está precificado ainda Estados Unidos nisso aqui totalmente. Talvez a China esteja precificada aqui, mas os Estados Unidos, na minha opinião, a epidemia, o impacto da epidemia na economia americana ainda não está totalmente precificado. Isso significa que podemos ter sim mais quedas fortes, tá? Não estou aqui tentando adivinhar o futuro, estou tentando projetar alguma coisa, né? Acho que num mínimo de projeção a gente consegue ter, ok? Vamos então ver o gráfico de Vale 3. Daqui a pouquinho a gente olha a Petri 4. Vale 3 no gráfico diário, pessoal, olha aqui, ó, mesma coisa, né? Um monte de gráficos fazendo aquele desenho da onda 3 para baixo, tá? Bom, Vale tem um possível suporte aqui em 43,19 e esse é um suporte bem relevante, tá? Mais embaixo, se continuar caindo, o próximo 42,43, que é esse fundo aqui, ó, deixado ali no meio do ano passado, né, em agosto do ano passado, tá? Não vejo, obviamente, compras para swing, tá? Não vejo compra para swing nesse papel.
Vamos ver o gráfico de hora em hora, vamos ver o que esse gráfico nos diz aqui. Olha aqui, ó, o gráfico de hora em hora, ele nos mostra, vamos lá, o ideal seria que tivesse um pivô sendo armado aqui, né? Por enquanto não vejo o sinal disso. Se repicar, encontra resistência onde? Essa faixa aqui, 45,57, 45,87 é um ponto de resistência, pode ser um alvo. O próximo, 46,46. A próxima resistência, 46,85. Ok? Ainda não vejo uma situação de repique nesse papel. Ainda não vejo. Pode ser que isso aconteça aí nos próximos pregões na próxima semana. Tá, gente? Sobre Vale era isso. Vamos dar uma olhada em Petri 4. Vocês desculpem eu estar um pouquinho apressado, mas enfim, como eu falei para vocês, estou em deslocamento, estou em viagem, né? Vamos tentar fazer o mais objetivo possível aqui o nosso estudo. Olha só, Petrobras, esse aqui é o gráfico de hora em hora, pessoal. É um gráfico que o gráfico de Vale é até um pouco melhor, tá? Esse aqui deixa aqui um martelinho num fundo para quem gosta do padrão de candlestick. No entanto, esse martelinho é vendedor, não é comprador, né? O que eu diria, gente? Eu diria que esse papel aqui, se reagir, o que até agora não há sinais disso, um ponto de resistência 23,57, 23,76. Então aqui seria um possível alvo para quem gosta de operar repique, se houver. Por enquanto não há sinal disso. O ideal seria um pivô de alta aqui, né? Bom, a próxima resistência desse papel 25,11, 25,30. Aqui, ó. Ok? Então, quem quer operar repique, é isso aí, né, gente? Vamos dar uma olhada no gráfico diário de Petri 4. Petrobras caiu forte. Não houve acordo no âmbito da OPEP para reduzir a produção de petróleo, né? Então, o preço do barril Brent ele desaba, obviamente, os preços das ações da Petrobras também caem forte, já que estão atrelados ao Brent. Gente, aqui a situação não é nada boa, né? E também não é boa tanto para quem quer operar comprado ou vendido. Não vejo compra por enquanto. Tá, o papel teria que repicar, não há nem sinal de repique e muito menos sinal de pivô de alta. Agora, para quem quer operar vendido, também está esticado demais, né? Operar short. Não, operar vendido. O preço está aqui, média de preço está aqui. Começa a ficar arriscado demais operar vendido agora. Tá? Teria que esperar para quem quer fazer venda uma subida do papel e depois uma queda novamente. Se esse papel continuar caindo no gráfico diário, onde é que ele encontra suporte? Bom, Petrobras, na minha opinião, encontra suporte um suporte relevante lá em 20,42 se continuar caindo. A próxima parada é lá. Não vejo outra parada antes. Tá? Vamos ver aqui. No gráfico diário tem gente me perguntando onde é que teria região de resistência, ou seja, possível alvo se repicar, né, gente? Bom, aqui pode ser um ponto. Ó. Vamos dar uma olhada antes aqui. Olha só. O papel tem um fundo aqui, concordam? Então aquele fundo ali, lá na faixa de 23,75, pode ser um ponto de resistência. Tá? Então aqui, até aqui seria um ponto de repique. O outro, 24,66 também é uma resistência. E a outra resistência ali em 25,30. Tá? São esses pontos aqui, na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Vamos lá agora ver o gráfico de IRBR3. IRBR3. Instituto IRB. Esse aqui é o gráfico diário. Cabe uma palavrinha aqui sobre o Instituto IRB no gráfico sobre a empresa em si. Bom, a gente já vem estudando esse papel aqui, alguns vídeos, e o papel, gente, ele vem com esses... Vejam que o papel não tinha no seu histórico esses candles gigantescos aqui, né? Essa volatilidade enorme. Isso aqui começou de janeiro para cá, né? Vejam que os candles eram menores, né? A empresa era tida como uma empresa muito boa, tanto que subiu violentamente, né, nos últimos anos.
Só que a empresa agora começa a sofrer com o quê? Credibilidade, pessoal. Credibilidade. Para você que é novo no mercado, entenda que credibilidade para uma empresa, tá, na forma como ela divulga as informações, é fundamental tanto para o investidor quanto para o trader. Tá? Então essa empresa aqui, que tinha fundamentos muito bons, até pouco tempo atrás era a queridinha do mercado. Primeiro teve aquela questão da gestora Esquadra, que questionou os números da empresa, questionou os números do balanço da empresa. Essa Esquadra ela tem uma operação short na empresa. Mesmo assim, o mercado veio e derrubou violentamente os papéis com a Esquadra, dizendo que os números não eram bem aqueles. Ok, papel caiu, aí o papel repica. Agora vem a renúncia do CEO. Primeiro teve a renúncia do presidente do conselho de administração, depois a renúncia do CEO e o papel desaba mais ainda, né? A renúncia do CEO, na minha opinião, ela foi positiva. Trouxeram um novo CEO que vem da BB Seguridade. É uma pessoa que tem credibilidade no mercado. Vamos ver se isso vai fazer com que a credibilidade da empresa volte de novo e com isso os papéis voltem a subir. A empresa tem nos seus fundamentos, acredito eu, que eu estou fazendo uma avaliação muito precária, eu não tenho subsídios para isso, né? Mas a empresa continua com seus fundamentos financeiros sólidos, isso não muda. O que foi afetado aqui basicamente é a credibilidade. Tá? Teve essa questão aí da divulgação de quem são os acionistas da empresa, né? A informação pelo jornal Estado de São Paulo de que o grupo do Warren Buffett teria se tornado acionista, teria aumentado a participação. A empresa negou que o grupo do Warren Buffett tenha participação. Foi divulgado um documento aí nas redes sociais, circula que quem são os acionistas da empresa. Isso é péssimo, né? Isso é falta de transparência, né? Isso não se divulga assim, dessa forma. E então a empresa ficou uma empresa que parece uma república de bananas, tá? O que antes era uma empresa tida como séria, coerente, correta. Então isso afeta a credibilidade. Bom, essa é a parte, análise aqui, que não é técnica, não é de gráfico. Agora vamos à frieza do gráfico, né? O gráfico está me dizendo o quê? O gráfico está me dizendo o seguinte: papel volátil, candles com uma diferença enorme de preço entre a mínima e a máxima. O que isso quer dizer? Risco. Tá? Volatilidade enorme é uma palavrinha bonita para risco. Nunca esqueçam disso, tá, gente? O que nós gostamos de fazer? Nós gostamos de manejar o risco. Tá? Então, manejar o risco num papel com candles tão fortes é complicado. Tem que operar lá no gráfico o quê? Talvez o gráfico de hora em hora seja o mais adequado, não o gráfico. Veja, se esse papel aqui pode oferecer um repique, se oferecer um repique, o que eu faço, Leonel? Bom, até agora o gráfico aqui parece formar um pivôzinho, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa o fundo, vamos ver se vai formar um pivôzinho. Vamos ver se vai formar. Se formar, onde é que ele tem a primeira resistência? No gráfico de hora em hora, a primeira resistência que me mostra aqui é 17,79, 17,79, aqui uma resistência. Rompeu isso aqui, a próxima resistência significativa, 19,57, R$20. Próxima resistência significativa. Se continuar rompendo, a próxima, 21,11. Se romper 21,11, 21,90, próxima resistência. Se começar a romper 21,90, que é o rompimento dessa parte aqui de baixo do gap, concordam que aqui tem um gap, né? Aí sim o papel pode rapidinho ir lá para 27,92 e fechar o gap. Ali é um alvo, 27,92, a próxima resistência. Tá? Isso seria um molde, isso seria um setup dessa operação aqui. Eu não estou dizendo que o papel vai subir. Tá? Eu ainda vejo o papel numa tendência aqui muito clara de baixa. Vejam que os fundos são cada vez mais fundos. Ok? Agora, se o papel pivotear para cima, esses são os níveis que eu acabei de mencionar de resistência, possíveis alvos. Tá? Para baixo, o papel tem suporte imediato 15,37. Ok? Eu fico de fora. É tentador
né, ver uma empresa como essa e cair tanto e querer comprar. É tentador. Tá? Vamos ver, estou avaliando esse papel, vamos ver o que as agências de rating vão dizer, mas eu compraria o papel não para swing trading, eu compraria para investimento para o longo prazo. No entanto, eu preciso de mais tempo para avaliar, porque avaliar investimento, avaliar o longo prazo, análise de fundamentos é muito mais demorada do que análise gráfica. Tá, pessoal? Eu não sei se eu respondi a dúvida de vocês que me perguntaram sobre IRB, mas qualquer dúvida me mandem aí pelo canal no YouTube uma mensagem que a gente tira mais dúvidas, tá certo? Vamos ver agora CVC-B3. CVC-B3, um dos papéis que mais tem sofrido com a queda do mercado, né, gente? Com essa forte queda aí em função da epidemia do coronavírus. Esse papel aqui me parece estar formando um pivôzinho e depois de ter sofrido muito no mercado, tá? Olha aqui, ó, queda e queda e queda e queda. Agora, no entanto, depois de muito tempo, nós temos pela primeira vez no gráfico de hora em hora um pivô. Gráfico de hora em hora, tá? Papel sobe, testa o fundo, deixa aqui um candle que não me diz muita coisa, mas vamos acompanhar se o próximo candle aqui de hora em hora vai ser de máximas e mínimas maiores. Fiquem atentos se romper 24,61. Rompendo 24,61, próxima resistência 25,72. Rompendo 25,72, próxima resistência, próximo possível alvo 27,52. E aqui nós temos o que? Um gap. Se ele romper aquele gap ali, próxima resistência 30,64. Nesse momento eu acho um pouco difícil ir até lá. O setor de turismo está sendo fortemente atingido pela epidemia de coronavírus. Então, gente, nós podemos acreditar que essa empresa aqui que está dentro do segmento turismo não vai ter tanta força assim, mas caso tenha, o trade aqui é esse, tá? Para baixo, o papel tem suporte onde? Média móvel 21,87, depois o fundo aqui, ó, 19,63. Lá no gráfico diário, a gente pode ver que o papel teve uma imensa, enorme desvalorização. Aqui no gráfico diário temos apenas um candle, né? Um candle só não me diz nada, tá, pessoal? Ele precisa ter vários candles, subir, repicar, depois cair e depois armar pivô para a gente fazer uma compra nesse papel, porque nós não sabemos se isso aqui é um fundo, tá? Nesses momentos a gente não pode dar uma de tatu querendo adivinhar fundo, tá? Quem adivinhou que o fundo era aqui, ó, e comprou, já está com tudo isso aqui de perda, né? Se não trabalhou com stop. Quem achou que o fundo era aqui, perdeu tudo isso aqui, se não colocou stop. Então é importante nesses momentos a gente ter um pouco de sangue frio e muita análise técnica, tá, gente? Ou seja, ter um manejo muito forte do risco olhando o gráfico ou olhando fundamentos. Tá? Próximo papel, azul. Então a CVC ela trocou recentemente o CEO, né? E o CEO renunciou, veio um CEO novo, o mercado gostou, por isso o papel repicou forte, tá, gente? Eu ficaria de olho em CVC, colocaria no radar, mas para uma operação curta, aí no gráfico de hora em hora, tá? No gráfico de hora em hora. Olha só, azul, gente. No gráfico diário, mesma coisa que os outros papéis, né? Cai, tenta se recuperar e faz uma enorme onda 3 para baixo. O papel está em ponto do suporte. Vamos olhar aqui na direita. Desculpem, na esquerda do gráfico. Suporte mesmo importante, se o papel continuar caindo, 32,14. Aqui é um suporte. O outro é 31,13. Tá? Se o papel repicar, quais são os pontos de possível os pontos de possível alvo, né? Vamos olhar no gráfico de hora em hora. Esse papel aqui no gráfico de hora em hora, ele também não é tão ruim no gráfico de hora em hora. Por quê? Fez um fundo, sobe, testa o fundo e parece que vai armar um pivô. Pivô ainda não existe aqui na minha opinião.
Ele tem que subir, deixar mais um candle de máximas e mínimas maiores e vai ter que romper 39,78. Cuidado, 39,78, 39,80 é um ponto de resistência importante, por onde passa a média móvel de 21 períodos e onde nós temos um topo anterior. Tá vendo esse topinho aqui, ó? Agora, se romper ali 39 com... Qual era o ponto aqui mesmo? Vamos ver o ponto aqui, ó, 39,78, né? Vamos botar 39,83. Tem a média móvel passando por aqui. A próxima resistência significativa, 40,83. Depois a próxima resistência, 41,67. Depois a próxima resistência bem importante, 43,70. 43,82 aqui, ó, nesse nível aqui de preço, mais ou menos, tá? Então cuidem, esse papel pode fazer um pivô assim para cima. Agora também ressalto, né, gente? A Azul é uma empresa aérea, as empresas aéreas também estão sofrendo muito com a epidemia de coronavírus, principalmente as empresas aéreas expostas ao mercado externo. A Azul, não entendo muito desse segmento, mas pelo que me consta é muito exposta ao mercado interno. Tá? Então, se tiver que fazer uma operação de repique, façam isso usando o gráfico de hora em hora, tá, pessoal? Quero mostrar também o gráfico de Gol 4. Gol 4. Sim, no gráfico de hora em hora, a Azul tem suporte aqui, ó, 36,84 e 33,85. Eu colocaria esse papel no radar também, viu? Tá? Gol 4, mesma coisa, né, gente? Eu gosto mais do gráfico de Azul, mas a Gol aqui ele faz um novo fundo no gráfico de hora em hora, sobe, parece estar testando o fundo. Vamos ver se deixa um candle de máximas e mínimas maiores. Se romper aqui, ó, 21,74, pode buscar 22,27, que é onde tem uma resistência bem significativa, ali pode ser um alvo, né? E depois para cima aqui, ó, tem 22,72, resistência também, 23, depois 23,70 também resistência, depois 24,20. Então pode armar um pivôzinho de alta aqui no gráfico de hora em hora. Lá no gráfico diário não tem muita coisa para fazer, né? Olha aqui, ó, tem apenas um candle aqui que pode indicar um fundo, mas a gente não tem certeza. Quando é que a gente vai ter certeza se é fundo? O papel vai ter que repicar, vai ter que cair e vai ter que armar pivô, tá? Para operar vendido nesse papel tá difícil também, né? Porque o papel já caiu muito, esticou demais. Então, o preço está aqui, média de preço está aqui. Perigoso agora operar vendido, certo, pessoal? Vamos dar uma olhada em Unip 6. Unip 6, Unipar. Unip 6 era uma empresa que até alguns anos atrás, o mega investidor brasileiro, né, o Barsi, gostava muito dessa empresa. Não sei se ainda está posicionado nela, né? Como tudo, né, como todos os papéis, a Unip também cai forte, né? E veja, despencou lá de 42, veio parar aqui em 26. Deve ter, eu não acompanho esse setor, tá, gente? Não acompanho, então eu não sei, mas deve ter outros elementos aqui, não foi só a crise do coronavírus, não, né? A crise do coronavírus é daqui para cá, né? O coronavírus é daqui para cá, ó. Agora, o que provocou essa queda aqui? Aí imagino que vocês que nos pediram esse papel devam aí saber, né? O fato é que o papel deixou aqui um candle que pode indicar um fundo. Tá? Pode indicar um fundo. Observe o próximo candle se tiver máximas e mínimas maiores, certo? Bom, se tiver um candle de máximas e mínimas maiores, ele até pode indicar um repique. Esse repique viria até onde? 28,38 é uma região de resistência, tá? Então aqui poderia ser um alvo. Se continuar subindo, o próximo alvo, aquela faixa ali de R$30. Aqui também é uma resistência. Então teria esses alvos aqui, ó. Eu compraria esse papel para swing só se ele fizesse sobe, testa o fundo e lança uma onda 3 para cima. Aí eu compraria. Ok? O papel tem suporte 25,02. Agora eu não sei se isso aqui é um fundo, tá, pessoal?
tem que tomar um certo cuidado, tem que ter uma cautela aí, tá? O papel vem fazendo a tendência clara de baixa, né? Operar comprando agora é contra a tendência. Agora, se você quer comprar para investir na empresa, bom, olha mais os fundamentos e aí não fica tanto atento ao preço, tá, gente? VVAR3 para encerrarmos o nosso estudo de hoje. VVAR3. Via Varejo foi um dos papéis que mais da carteira teórica do Ibovespa, um dos que mais caíram, tá? Forte candle de baixo, um maroboso, né? Papel que não tem sombras, né? Não tem sombras. Isso aqui indica o que, pessoal? Bom, olha aqui, ó. Papel cai numa onda 1, repica, testa o topo e faz uma onda 3 para baixo. Pode ser que já tenha caído tudo num único pregão, né? Operar vendido neste momento nesse papel é arriscado. Por quê? Média de preço está aqui, preço está aqui. Operar comprado nesse papel, bom, na minha opinião, por enquanto nem pensar, enquanto o papel não voltar a subir, testar o fundo e armar pivô, tá? Por enquanto não dá para comprar não. Agora, se quer comprar para investir, se tornar sócio, longo prazo, vários anos, aí, gente, é uma questão a ser avaliada, tá? Mas ainda assim eu também sugiro manejo de risco, comprando aos poucos, fazendo um preço médio, tá? Agora eu quero muito ver se operar contra a tendência. Bom, aí você vai ter que esperar o papel fazer um possível fundo. Por enquanto não há sinal disso, né? Olha aqui, os fundos são cada vez mais fundos. Tá? O papel vai ter que fazer aqui deixar um candle aqui de alta, ou vários candles de alta, e aí nós vamos poder identificar um possível repique. Esse repique, se houver, enfrenta a resistência em 12,50, depois 12,70 e, se romper esses níveis, 13,47 é a próxima resistência, tá? O ideal seria comprar aqui se houvesse um pivô no gráfico de hora em hora. Não há sinal à vista desse pivô e não há sinal à vista de repique por enquanto, certo? Tem que aguardar os próximos candles e eu sugiro olhar o gráfico de hora em hora. Magazine Luiza, vamos olhar Magazine Luiza, MGLU3, bem rapidinho aqui. Acho que a situação não é muito diferente. Esse aqui é um gráfico um pouquinho melhor. Vejam que já deixou um candle de alta, o papel sobe, parece estar testando o fundo, deixou um candle de indecisão. O que falta fazer, gente? O papel falta deixar um outro candle de máximas e mínimas maiores e romper 46 com 43. Aí pode gerar uma entrada contra a tendência, né? Operação de repique, 47 com 82 é um possível alvo. Depois 48 com 20 é um outro possível alvo aqui nessa região, tá? Operaria essa possível onda 3 para cima. Vale a pena seguir acompanhando para uma operação de repique. Lá no gráfico diário tem alguma coisa a ser feita? Na minha opinião, por enquanto nada, tá? Por enquanto nada. Olha aqui a formação de uma onda 3 para baixo, tá? O papel tem suporte onde no gráfico diário, gente? O papel tem suporte, na minha opinião, 42 com 57 é o próximo suporte. Depois 41 com 74, tá? Nesse momento ele está pertinho de um suporte ali, né? 44 com 38, isso aqui é uma região de suporte desse papel, ok? Por hoje era isso. Peço desculpas por não ter mais tempo, por ter sido muito objetivo no nosso estudo. Semana que vem a gente volta aqui no nosso vídeo. Desejo uma ótima semana a vocês. Cuidado, cautela, sangue frio se forem fazer alguma operação. Eu estou de fora, só olhando de camarote. Era necessário uma correção forte no índice Bovespa e em muitos papéis, tá? Essa correção está existindo. Podemos estar muito perto de grandes oportunidades, mas façam isso com cautela e usando sempre manejo de risco. Uma ótima semana a todos.